Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a nossa aula 3.2, falar sobre controle de hemorragia. Então vamos falar sobre os tipos de hemorragias, curativos simples, compressão direta, tourniquet. Nosso objetivo principal nessa aula é você identificar as hemorragias graves, certo? Reconhecer os sinais das hemorragias, que podem incluir sangramentos intensos e pulsáveis, e devemos garantir a resposta adequada a evitar complicações severas. Certo? Então, aplicar a compressão direta, você vai aprender a aplicar a compressão direta, a usar um tourniquet, certo? Então, é de suma importância que vocês prestem atenção nesta aula. Falar um pouco sobre alguma introdução, certo? O que são hemorragias, o que elas representam. Então, a hemorragia é resultado de lesões que podem levar a uma rápida perda de sangue. Certo? Então, na escola, é muito comum que esses ferimentos ocorram, né, durante as atividades recreativas. E é importante que as pessoas, os profissionais da escola, estejam preparados para agir diante de uma hemorragia. Então, por que falar isso nas escolas? Né? Então, é muito comum, como a gente já falou, cortes durante os recreios, ferimentos em atividades esportivas, acidentes com laboratórios, né? Quedas frequentes e abrasões. Certo? Então, como identificar as hemorragias? Então, existem alguns tipos de hemorragias que a gente precisa saber que é para poder aplicar a melhor conduta. Certo? Então, começando por uma hemorragia leve. O que é um sangramento leve? É caracterizado por um osing lento, ou seja, ela é aquele sangramento mais simples, bem superficial, que é o sangramento capilar que a gente chama. É quando fica apenas gotinhas lá de sangue, né? E apenas uma compressão direta, rápida, é fácil da gente fazer o cuidado, né? Um outro tipo de hemorragia que existe é uma hemorragia moderada, certo? Que são sangramentos que apresentam fluxo contínuo, que pode manchar a palma da mão, né, em 1 ou 2 minutos. Então ele sim tem um sangramento com fluxo maior, porém ainda assim ele é controlável, certo? A gente vai aprender aqui como fazer isso. Existe um sangramento grave, que é o sangramento pulsátil. O sangramento ele é identificado como um jato. Certo? Geralmente é um vermelho vivo, porque ele é um sangue arterial, rico em oxigênio, certo? E ele esguicha a cada batida cardíaca, né? A cada vez que há uma pulsação, há um esguicho desse sangramento. E aí onde a gente deve ter muito cuidado. Esse sangramento ele pode ser fatal se a gente não souber controlar, certo? Então, quais são os sinais de agravamento de um sangramento? Pode incluir a pele pálida, suor frio, tontura e pulso fraco. Esses são sinais que indicam a condição da vítima estar se deteriorando e quer uma intervenção imediata, um atendimento médico especializado imediato, certo? Então a gente precisa estar atento a esses sinais, ok? Vamos lá. Qual é o objetivo de um curativo, então? Então, tem um objetivo de controlar o sangramento eficazmente, proteger contra as infecções e reduzir dor e contaminação. Esses aqui são os objetivos mais simples de um curativo, certo? Então, a gente deve ter ciência que, além de controlar o sangramento, deve proteger contra infecções e reduzir a contaminação ou a dor, certo? Então, nós vamos começar do mais básico, né? Falar sobre o curativo simples, o que é o curativo simples e como agir, certo? Então, o curativo simples, eles são ideais para gerenciar ferimentos que não apresentam risco significativo de infecção ou complicações. Você lembra daquele sangramento mais leve, que a gente falou que é aquele sangramento capilar, que tem aquelas gotinhas de sangue? Então, esse tipo de curamento simples, ele vai aplicar nessas situações. É muito comum nas escolas, né, as crianças sofrerem abrasões, ferimentos leves, pode se machucar durante as atividades recreativas, né? Então, esse tipo de curativo ele vai exatamente atuar nesse tipo de ferimento,
certo? Então, a etapa para a aplicação desses curativos simples. É básico, é fácil, certo? Então, é, lavar o local, secar e cobrir o ferimento adequadamente. Aí você pode colocar uma gaze, um band-aid, né, que a gente tem nas escolas, geralmente existe nas escolas. Assim você vai minimizar os riscos das infecções e promover uma recuperação mais rápida para a criança, né, ou para o jovem. Na compressão direta, já é uma compressão onde eu tenho um fluxo maior de hemorragia. Você lembra daquele fluxo moderado que a gente falou? Pronto. A compressão direta é uma técnica crucial para controlar hemorragias em situações de emergência. É importante agir rapidamente. Por mais que tenha um sangramento, ele também é controlável. Então, todo o sangramento que eu tiver, a primeira coisa que eu vou fazer é a minha compressão direta. Né? Se não for aquele sangramento superficial, logicamente. Né? Eu estou falando aqui já de uma compressão de um sangramento que tenha fluxo. Então, eu vou colocar a minha gaze ali em cima do sangramento, logicamente, usando luvas, muito importante, certo? Para você que é socorrista, para você professor, não entre em contato com o sangue da vítima, certo? A evitar aí alguns tipos de complicações. É muito importante que tenham luvas, né? Nós sabemos que as condições das escolas nem sempre são as ideais, porém é importante que a gente tenha o cuidado necessário para poder a gente não ter esse contato com o sangue, certo? Então vamos lá, falar sobre a compressão direta, continuando. É importante que a vítima ela venha a colocar a gaze, né, ou um pano limpo, certo? Em cima desse ferimento e comprimir pelo menos de 4 a 5 minutos. E aí eu vou monitorar, ver se esse pano ele está ficando encharcado ou não. Se ele não está encharcando, se ele está se o sangramento ele está parando ali com apenas aquela compressão, aquele pano, né? Então é sinal do que a gente não vai ter uma hemorragia mais grave. Então depois que eu vejo, que eu verifico que ele não está sangrando, não está tendo fluxo, eu retiro? Não, eu não vou retirar aquela minha gaze. Eu vou deixar aquela gaze, aquele pano limpo, e pegar uma atadura e vou enfaixar o local, certo? Esse é o básico que devemos fazer. E agora, como agir com um torniquete, né? Então, o que é o primeiro? Eu vou dizer para vocês o que é o torniquete. Quando existe uma hemorragia incontrolável, é de extrema importância que nós temos que nós deveríamos ter na escola, né? Esse equipamento aí que você está vendo, né? Esse aí é o chamado torniquete, que ele serve para quando há uma hemorragia de alto fluxo, onde uma compressão direta ela não venha a conter, certo? Então, é muito importante que a gente aprenda a aplicar esse tipo de curativo, certo? Eu vou deixar um vídeo depois da nossa aula sobre a aplicação do torniquete, certo? E aí você vai entender o que a gente está falando aqui, ok? Então vamos dar continuidade, falar sobre ferimentos com objeto encravado, né? Será às vezes um lápis na mão de uma criança e tudo pode acontecer. Então, o que a gente não deve fazer, né? Não remover o objeto encravado de jeito nenhum, certo? Então devo estabilizar ao redor do ferimento. E aí uma técnica que a gente pode usar é colocar muita gaze nos dois orifícios, no buraco de entrada e saída, certo? E enfaixar ao redor com a atadura limpa, certo? Nesse caso a gente vai chamar o socorro imediatamente, ok? Então, manter o objeto encravado, ele é de fundamental importância para que não haja hemorragias nem contaminação, certo? Então, eu deixo ali o objeto encravado, tento imobilizar aquele objeto encravado com muitas gases, pano, né? E aí eu enfaixo com uma atadura, certo? Com o objetivo de eu não fazer com que aquele objeto ele venha a se mover, ok? Então, o que não fazer diante de uma hemorragia? Evitar soluções caseiras. Tem muita gente que coloca pó de café, areia em cima, né? Não remover os coágulos. Quando você faz uma compressão direta,
E você verifica que ele vai criar uma camadazinha de uma feridazinha, né? Vai criar aquela camadazinha, então é importante que essa camadazinha ela não seja retirada. E não trocar o curativo excessivamente. Às vezes, com excesso de limpeza, as pessoas pensam que estão melhorando ali o curativo, mas pelo contrário, quanto mais tempo ficar um pouco curativo, ele vai criando aquela casquinha, e o sangramento ele vai curar mais rapidamente, certo? Então, quando acionar o socorro, isso é de fundamental importância para que vocês saibam, né, que é a parte que o professor vai atuar. Se o sangramento ele persiste e ele não para após uma compressão direta, então é imprescindível buscar ajuda médica, ligar lá para o 192, aquele númerozinho de emergência que a gente já ouviu falar aqui, certo? Um corte mais profundo, ele pode causar alguns danos mais significativos, então ele requer uma intervenção médica imediata. E como eu falei para vocês, é necessário que durante o pedido de socorro vocês busquem o maior número de informações possível para falar junto ao médico, né? Junto ao regulador lá do SAMU, para que ele envie uma ambulância o mais rápido possível, certo? Então, se houver uma suspeita de uma lesão interna, o que é uma lesão interna? É um inchaço muito grande, quebra de algum osso, uma dificuldade para respirar. Isso também deve ser levado em consideração ao pedir ajuda do suporte especializado, certo? Então, alguns sinais de alerta durante a hemorragia, como nós já falamos, e é bom continuar, sinais de tontura, palidez, pode indicar algum choque hipovolêmico, ou seja, a pessoa está perdendo muito sangue e neste momento a vida dela pode estar em risco. Então é importante a gente se atentar a esses sinais, certo? Então, com relação à cadeia de sobrevivência que a gente vem falando, situações de trauma, a resposta rápida e adequada do professor, do profissional, ela é crucial, certo? O controle imediato da hemorragia ele pode prevenir o agravamento do quadro da vítima, certo? É de fundamental importância que os professores eles saibam atuar, beleza? E chegando à conclusão da nossa aula hoje, o controle de hemorragias ele é uma habilidade crucial que pode salvar vidas, né? Estudos mostram que 90% das mortes resultantes de traumas são devidas a sangramentos evitáveis. Ou seja, reforça a importância de agir rapidamente e corretamente nos primeiros minutos após uma lesão. E esse é justamente o papel do professor, do profissional ali da educação que está na escola, né? Que é de necessário e importante que ele venha a saber agir rapidamente, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o controle de hemorragias, sobre os tipos de hemorragias que existem e sobre os tipos de curativo. A seguir, a gente vai colocar um vídeo aqui sobre o uso do torniquete. É muito importante que você assista esse vídeo e depois comente lá no nosso fórum